Pai do Senhor, igreja, que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele se faça presente aqui neste lugar e que Ele possa trabalhar com liberdade em nossos corações. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu tens cuidado de nós. Queremos pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, que possamos a cada dia estarmos voltados para Ti, Senhor. Prostrados no Teu altar, Pai. Ó Deus, e em nome de Jesus, Senhor, quebra as cadeias, as barreiras, Senhor, que tentam impedir o Teu fluir, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor, que Tu venhas falar de forma tremenda nessa noite, Senhor. Que Tu venhas aceitando os louvores que vão ser entoados, Senhor. Ó Deus, que Tu venhas falar com cada vida aqui presente, Pai, porque sabemos que é especial para Ti, Pai. Ó Deus, e em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha, Senhor, estar fazendo algo novo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Ó Deus, necessitamos tanto de Ti, tanto da Tua presença, Pai. Ó Deus, e em nome de Jesus, Senhor. Ó, derrama Teu bálsamo no coração que estão em lutos nesse momento, Senhor. Aqueles que possam estar enfermos, Senhor. Pai, que Tu venhas curando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Faz, Senhor. Faz de acordo com como Tu queres, Senhor. Em meio à Tua igreja, Senhor. E que vidas venham ser alcançadas por Ti. Libertas, curadas, Senhor. Ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, entregamos tudo para Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvar ao Senhor, você pode se levantar. Declarar, Espírito Santo de Deus, tudo está preparado aqui. Jesus, nossos corações estão abertos e disponíveis para o Teu fluir nesse lugar, para ouvir a Tua voz. Nós queremos Te adorar. Reconhecer quem Tu és. Junto com os anjos queremos declarar que Tu és santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Receba toda a glória, Tudo está preparado aqui.
Todos os versos e canções que eu
refrão. Jesus. Aleluia. Não há nome mais doce, Não há nome mais santo. não há nome mais santo, Não há nome mais digno. não há nome mais digno. Jesus, Toda a terra estremece. toda a terra estremece, Os joelhos se dobram. os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Não há nome mais doce, Mais santo. não há nome mais santo, Não há nome mais digno. não há nome mais digno. Jesus, Toda a terra estremece. toda a terra estremece, Se os dobram. joelhos se dobram e os anjos se curvam. Diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Aleluia. Senhores. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos, fiquem à vontade. Bom, hoje nós estamos aqui num culto. Todos os cultos são especiais, mas hoje, por uma necessidade técnica, nós estamos em obras aqui em nossa igreja. E hoje, por equipamentos desligados, em virtude da obra, nós estamos num culto a capela. Você deve estar estranhando, porque estou sem microfone, talvez o som não esteja tão bom, mas nós gostaríamos muito que Deus pudesse falar ao seu coração. Por isso, querido, querida, independente do som ligado, do microfone, nós estamos clamando aos céus para que o Espírito Santo, que não precisa de microfone, nós é que precisamos, possa alcançar o seu coração. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Vamos juntos pensar a palavra de Deus no que está escrito em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu tenho feito, juntamente aqui com a nossa igreja, uma série de gravações chamada Gotas de Paixão, as Bem-aventuranças. Eu tenho estado gravando essas gotinhas de paixão, que nada mais são do que meditações na palavra de Deus, já no Evangelho de Mateus, no que diz respeito às bem-aventuranças. Mas hoje eu gostaria de trazer esta reflexão para você. Talvez você não acompanhe conosco as reflexões lá das gotinhas de paixão, mas aqui você tem a oportunidade, então, neste culto, de poder pensar o que Deus deixou registrado nas palavras do seu Filho Jesus, daquilo que diz respeito às bem-aventuranças. Tá bom? Então, vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 5. Diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso
galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos ler apenas o que está no verso 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E ainda no verso 14 vai dizer que vós sois a luz do mundo. É o sal da terra, luz do mundo. Vamos orar? Pedir a nossa irmã Luciana para estar orando pela palavra de Deus. Se possível, em livros. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Paizinho, a tua palavra, Senhor. Toma teu filho, Paizinho, fala com ele, Paizinho, que através da vida dele, Senhor, ele venha falar conosco, Senhor. Abra nosso coração, abra nossa mente para que possamos ouvir o que tu queres, Senhor, falar conosco. Isso é o que pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Você quer aprender Libras? Tem condição de estar aqui na nossa igreja todo domingo a partir das 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E agora a professora Luciana vai nos ensinar um pouco de Libras para você poder abençoar outras pessoas, tá bom? Vem estar conosco de manhã, a gente vai aprender cada domingo uma gotinha de Libras e daqui a pouco o Espírito Santo vai poder nos usar de uma forma maravilhosa. Deus te abençoe. Amém? Que bom, não? Queridos, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava num monte e ele estava prestes a dar um sermão. Certamente Jesus tinha muitas coisas para falar. E quando Jesus se reunia, ele sentava, muitas das vezes ele utilizou montes, lugares mais altos. E eu fico imaginando, nós estamos aqui numa certa dificuldade porque não temos microfones, e estamos aqui num grupo, e está sendo gravado, e eu tenho certeza que o áudio da minha voz está chegando até você, e vai ficar registrado, mas Jesus não tinha nada disso. Não tinha microfone, não tinha caixas de som, amplificadores. Ele usava às vezes o monte, e do monte, talvez impostando e projetando a sua voz, ela alcançava muitas pessoas, mas certamente ela alcançava pessoas que estavam ao redor dele. Eu fico imaginando pessoas que estavam distantes de Jesus. Eu não sei como, mas eu sei que eles eram alcançados. Eu fico imaginando então que a voz de Jesus não precisava microfone, porque o próprio Espírito de Deus levava aquelas palavras às pessoas. Porque muitos ouviram as pregações de Jesus, muitos ouviram os sermões de Jesus, muitos se converteram, muitos foram curados, muitos foram transformados, e até hoje nós ouvimos a voz de Jesus. Se você ainda não ouviu a voz de Jesus, precisa pedir: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Talvez você esteja ouvindo a voz dele agora. Não é a minha voz, é que o Espírito está dizendo à igreja. A voz de Jesus. Então Jesus está num desses momentos, ele está num monte e ele está conversando com muitas pessoas. Estão pessoas ali em pé, pessoas sentadas, pessoas ávidas, desejosas de receber uma palavra. E aí Jesus vai falar sobre o que naquele momento? Sobre os bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado? Hã? Felizes. Pessoas que têm um coração em paz. Pessoas que podem não estar com tudo na sua vida resolvido, mas são pessoas que vivem em paz. Pessoas que conseguem felicidade espiritual. E aí a gente entende que ser um bem-aventurado não significa que tudo nos vai bem. Não significa que as circunstâncias que nos cercam não estão positivas em todas as coisas. Não está tudo de acordo com o que nós gostaríamos.
Mas mesmo assim o Senhor nos chama de bem-aventurados. Então ele começou a ensinar o que era bem-aventurança para aquelas pessoas que estavam ali recebendo a sua palavra. E ele então, para dar uma noção para os seus discípulos, mas sobretudo para aquele povo que estava ali com ele, ele começa a dizer: olha, bem-aventurados os humildes. E aí eu fico imaginando assim, quantos humildes tinham ali com Jesus? Não sei. Você sabe? Claro que não. A Bíblia não diz quantos. Mas Jesus disse que bem-aventurados, felizes, em paz, seriam os humildes. Você pode dizer assim: poxa, pastor, mas ali devia ter muita gente pobre. Ei, quem disse que humilde é sinônimo de pobreza? Sabe, a gente encontra hoje em dia muitas pessoas que não têm aonde cair morta, digamos, desculpe o termo. Sabe, vivem de aparência, vivem uma vida que realmente não tem para mostrar para os outros o que não é. Aonde está a humildade? Muitas das vezes nós encontramos humildade em pessoas que são abastadas, que são financeiramente bem posicionadas na vida. Humildade não é sinônimo necessariamente de falta de condições financeiras. Eu moro num casebre, então eu sou humilde, eu moro num palácio, eu sou arrogante. Não! Desconstrói esta imagem na sua cabeça. O Senhor encontra humildade nos palácios e soberba nos casebres. Mas Jesus aqui está falando para todos. Bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E a primeira lição que nós temos aqui nesse grande sermão das bem-aventuranças é o quanto de nós realmente está vinculado à bem-aventurança chamada humildade. Temos tido um espírito de humildade. Temos realmente deixado que o Espírito Santo possa trazer esse sentimento aos nossos corações. Ou muitas das vezes, mesmo estando na igreja, nos sentimos um tanto quanto soberbos. Nos sentimos melhores do que outras pessoas. Talvez pelo carro que temos, talvez pela casa que temos, talvez pelo cargo na igreja que temos. Onde está a humildade? Não é dessa igreja que Jesus está falando. Mas ele prossegue dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ei! Aí eu fico imaginando assim, aquela turma toda lá dizendo assim: nossa, parece que ele está falando comigo. E ele estava, porque muitos estavam chorando por muitas situações da vida. Deixa eu dizer, talvez aqui alguns que estão comigo no presencial estão chorando por algumas situações da vida. Talvez você que esteja me assistindo agora online, ou você que vai assistir essa gravação posteriormente, está chorando nesse momento por alguma situação, algumas situações da vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual a origem do seu choro? Qual a origem do choro? Sabe, quando Jesus ministra uma coisa como essa, todos os que estão chorando, ou que por alguma circunstância, vão dizer: nossa, ele falou comigo, então eu sou um bem-aventurado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, para você. Qual a origem do seu choro? Pastor, eu estou sem dinheiro para nada, eu estou numa situação terrível. Por que você chegou até a esse nível? Quais foram as suas escolhas para que você chegasse no nível desesperador de falta de dinheiro? Será que as tuas escolhas foram corretas, foram direcionadas por Deus, ou você contrariou Deus muitas das vezes nas tuas decisões financeiras e hoje você chora de arrependimento? Não é desse choro que Jesus está falando, ou de outros parecidos.
Quantas vezes alguém te orientou, quantas vezes um pastor, um líder, um irmão em Cristo falou: olha filho, irmão, não vai por aí, isso é perigoso, e você ouviu a voz do seu coração, hoje você chora de arrependimento, amargura. Não é desses que Jesus está falando. Jesus não está passando a mão na cabeça de ninguém que simplesmente diz assim: eu estou amargando uma situação. Ei, entenda! Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe de que choro Jesus está falando aqui nessa bem-aventurança? Do choro que você derrama quando você diz: eu não quero chorar. Das lágrimas que brotam nos teus olhos quando você diz: eu não quero. Mas chora. Sabe quando a tua alma está profundamente arrependida? Quando a tua alma está num estado tal que Jesus está vendo o que está acontecendo com você, que há um arrependimento. Sabe de uma coisa? Judas chorou e se enforcou por remorso. Não é desse choro que ele está falando. O Senhor quer que a gente se arrependa. O Senhor quer que a gente verta lágrimas, se nós quisermos verter, mas lágrimas que podem purificar a minha alma, a tua alma, o nosso coração e alinhar o nosso caminho junto ao caminho que Deus tem traçado para nós. Linkar a nossa vida com a vida que o Senhor tem nos proposto. O Senhor quer mudança de direção. Ele quer que a gente se submeta a Ele. Por isso que quando a gente chorar, que haja arrependimento profundo na alma, que haja desejo de não errar mais, que haja desejo de prosseguir. Ele conhece cada lágrima que cai dos nossos olhos. Mas Ele segue dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na gotinha que eu fiz aqui para o meu time, para a igreja, eu falei muito sobre isso. Mansidão não é sinônimo de quietude. Mansidão, se fosse assim, os fleumáticos seriam mansos, os fleumáticos e melancólicos seriam top de mansidão. Não são. E os coléricos não teriam com direito a ir para o céu. Os sanguíneos não iriam para os céus, não seriam bem-aventurados. Não é disso que a Bíblia fala. Muitas das vezes você pode conhecer uma pessoa um tanto quanto mais enérgica, um tanto quanto mais agitada, mas Deus conhece o coração desta pessoa. E talvez você conheça uma pessoa mais calminha, mas só Deus conhece o que está indo lá dentro. Não tem nada de manso. Pelo contrário. Cuidado quando você julgar, não deve julgar. Mas se você analisar uma pessoa e tirar sua conclusão pelo que você vê, não é assim que Deus vê. Deus não vê com esses olhos. Portanto, mansidão é algo extremamente agradável a Deus. Sabe o que é mansidão? É você se arrepender. Sabe o que é mansidão? É você ter a humildade de voltar atrás numa decisão que você sabe que foi equivocada. Sabe o que é mansidão? É você ter peito, coragem de chegar para alguém que você magoou e pedir perdão. Sabe o que é mansidão? É você orar pelo seu inimigo, se é que você tem algum, orar pelos que falam mal de você, orar pelos que machucaram sua vida. É você pedir que pessoas tenham vida transformada, é você entender que se você está caminhando para os céus, talvez algumas pessoas no teu círculo de amizade não estejam, e você dobra seus joelhos e você gasta seu tempo pedindo a Deus que transforme vidas e que salve. Mansidão também é você querer dizer assim: eis-me aqui, usa-me a mim, usa a minha vida. Sabe, o apóstolo Paulo era um cara manso. Ele disse assim um dia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Pedro, certa vez, quando Jesus foi capturado para ser levado preso, cortou a orelha de um soldado. Falta de mansidão, né? Evidente. Porque não é por força nem violência. Jesus pega, recoloca, opera um milagre e diz: Pedrão, meu filho, não é com a espada,
Pedro foi treinado nessa vida para aprender a ser um apóstolo manso. E dizem, na história, que quando ele foi morto, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele diz, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Que exemplo de mansidão, não? Mas ele diz mais, Jesus está dizendo, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ei, você tem fome e sede de justiça? Ou você já se conformou com as injustiças desse mundo? Fome e sede de justiça. Sabe, a gente tem que ter a mente de Cristo, renovar a nossa mente com a mente de Cristo. Não podemos nos conformar às injustiças desse mundo. Não é porque um homem usa uma toga e tem um nome de juiz que não vai tomar decisões erradas. O único juiz que nunca tomou e jamais tomará decisões erradas é Deus. Ele é o justo juiz. Portanto, a justiça humana é falha, e muito falha. E talvez você já tenha sido injustiçado. Não por um juiz apenas, mas talvez por pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade. Já tiraram conclusões a respeito da sua vida equivocadamente. Mas você fez o quê? Colocou na justiça? Colocou um processo? Ou entregou na mão do justo juiz? A gente precisa entender que ser farto, como diz aqui nesta bem-aventurança, é quando a gente tem sede e fome de justiça. Mas numa justiça que não vem dos homens. Porque se a gente tiver sede e fome de justiça do homem aqui da terra, o homem da capa preta, que está ali sentado no tribunal, a gente pode continuar frustrado. Mas é a fome e sede da justiça do justo juiz, aquele que não falha nunca. Porém, diz ainda assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Sabe, a misericórdia fala do interior, é do coração. A misericórdia é algo que é inerente ao ser humano. Não existe outro ser vivo na terra que possa desfrutar desse sentimento chamado misericórdia. Sabe, nós não podemos comparar o ser humano, um animal racional, digamos assim, como nós aprendemos nos bancos escolares, com animais irracionais. A gente muitas das vezes diz, o cachorro é mais assim do que o homem, o gato é mais assim, a ovelhinha, o boizinho. Não! Não confunda sentimentos. O único ser que tem condições de sentir e pensar, raciocinar e deliberar ao ser humano. Por isso a misericórdia está dentro do coração de cada um. É quando você deliberadamente percebe o que o teu coração está dizendo em favor de alguém. Sabe, certa vez, um homem devia muito a um nobre. E ele foi levado pelos soldados até a presença desse nobre, e ele poderia simplesmente perder tudo, sua família tornar-se escrava para pagar a dívida, e ele foi perdoado por esse nobre. Aquele nobre teve misericórdia. Saindo dali, ele encontra uma pessoa que devia a ele infinitamente menos do que ele devia àquele nobre. Sabe o que ele fez? Ele não teve misericórdia. Ele cobrou o castigo dele, viram o que ele fez, e ele foi levado
até aquele nobre, e aí, com isso, ele perdeu muita coisa. Por quê? Porque ele não agiu com misericórdia. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Se você quer alcançar misericórdia, haja com misericórdia. Nós não estamos debaixo da lei. Na lei era olho por olho, dente por dente, né? Olho por olho. Agora não. Nós estamos debaixo da graça. Essa misericórdia que nos alcançou. Graça, misericordiosa graça que nos alcançou através de Cristo Jesus. Não tínhamos condições de estar aqui hoje, século 21, falando desse amor. Mas Deus teve infinita misericórdia quando enviou o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Glória a Deus. E ele segue dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Ser limpo de coração é quando você coloca o seu coração nas mãos de Deus. É quando você diz assim: sabe, Pai, eu te amo tanto, eu quero tanto te agradar, eu quero tanto ter uma vida submissa a ti, que eu coloco diante do Senhor todos os meus sentimentos. É quando você simplesmente renuncia às tuas vontades para fazer a vontade de Deus. Limpo de coração. Ontem eu estava vendo o capítulo da novela de Gênesis e eu achei fabuloso o que foi apresentado ontem. Recomendo você a ver essa novela. Você está vendo? Não está? Está vendo um filme qualquer? Não vai te edificar. Assista Gênesis. Estou fazendo aqui propaganda gratuita de novela de determinada televisão. Não estou, não. Eu estou falando que ali tem Bíblia. Melhor do que alguns filmes que você possa... ou alguns reality shows. Ontem, Abraão recebeu uma ordem de Deus, uma orientação de Deus. Vamos fechar uma aliança. E aí Deus falou para Abrão, né? Teu nome agora vai ser Abraão. O nome da tua mulher não vai ser mais Saraí, vai ser Sara. E eu quero que você e todos os do teu povo sejam circuncidados. Não é isso? Circuncidados. Você sabe o que é circuncisão? Sabe? Vocês sabem o que é circuncisão? Não? Então eu preciso explicar. No órgão genital masculino, aquela pelezinha inicial, na circuncisão ela é cortada. Os judeus são circuncidados. Muitos aí são circuncidados. Dizem até, pelos estudos, que isto é altamente higiênico e favorável para o homem. Não é um hábito nosso aqui no Ocidente, mas isto é um hábito na religião judaica, e naquela ocasião, isto foi a aliança que Deus fez com, até então, Abrão, que veio a ser Abraão. E Abraão foi circuncidado, já com idade avançada, e todos do seu acampamento também foram circuncidados. Mas por que eu estou explicando isso? Porque depois apareceram umas letras escritas que eu fiquei assim, olha que lindo. Não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a Bíblia, mas não tem a ver com aquele fato ali do Abraão diretamente, não estava escrito na palavra. Foi um grifo do autor da novela, que eu bati palma. E ele disse assim: hoje, ele escreveu lá, quem vê a novela sabe que aparecem umas letras no rodapé, né? E ele disse assim: hoje Deus mantém a mesma aliança. Não é mais cortar o prepúcio do órgão genital masculino para se manter uma aliança.
Mas Deus continua exigindo que corte, que mantenha o corte. Eu fiquei, como? Logo depois as letras escreveram. Hoje, Deus quer que se corte a sua vontade para fazer a vontade dele. Esta é a aliança com Deus. Cortar as minhas vontades para poder fazer uma aliança com Deus. Então você tem sido circuncidado no seu coração. Não é mais como no tempo de Abraão, mas o Senhor ainda mantém aliança com o seu povo. Como é que está a sua aliança? E aí, queridos, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você tem uma aliança de fato com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te chama de limpo de coração, porque Ele contempla a sinceridade que emana do teu interior. Pensa sobre isso. E aí ele segue aqui dizendo, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Você já viu eu sou professor secular. E quantas vezes eu tive que ajudar a apagar incêndio? Um aluno se estranha com outro aluno, e aí um monte de aluno diz assim, e bota fogo no negócio para ver os dois se engalfinharem. E aí marca, vamos brigar do lado de fora. E um monte de gente que inflamou o negócio já fica do lado de fora para ver um espetáculo de horror. Ou eu estou falando alguma bobagem? Quem nunca viu isso? Acontece? Claro que acontece. Quem foi aluno sabe que acontece. Eu sou professor, mas também já fui aluno, e hoje como professor, agora não tanto por causa dessa pandemia, mas até algum tempo atrás eu ainda apagava esse tipo de incêndio. Agora deixa eu dizer, na vida não é muito diferente. Quantas pessoas chegam ao teu lado e falam coisas para inflamar seu coração, para te trazer mais perturbação, em vez de te trazer uma palavra abençoada, uma palavra para te acalmar, uma palavra para poder, contornar uma situação, trazer uma palavra de esperança, a palavra de Deus, dizendo, dando ânimo a você, vai chegar para inflamar seu coração, para te dar conselhos errados e fazendo você tomar medidas que depois você vai se arrepender. Isso é pacificação? São palavras de pacificadores? Claro que não. São palavras de agitadores, tumultuadores. Não tem nada a ver, porque os filhos de Deus, vou grifar, os filhos de Deus são pacificadores. Eles não querem suscitar ira de ninguém, eles não querem levar ninguém a ficar contra ninguém, eles querem pacificar, eles querem exaltar o amor, eles querem pacificar, eles querem exaltar a comunhão, eles querem pacificar, eles querem fazer a exaltação à unidade, ao amor do corpo de Cristo, não somente aqui, mas lá fora também. Quem são os limpos de coração? Quem são os pacificadores? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que justiça? Você é perseguido por causa de justiça humana? Não, queridos, não se engane. Você é perseguido porque você caminha ou nada contra a maré. O mundo vai por uma direção e você faz força e vai para o outro. O mundo diz assim, promiscuidade, pode tudo, vale tudo. E você diz, não. A palavra do meu Deus diz que não vale tudo e que promiscuidade é pecado. Então eu vou fazer força, o mundo está vindo para lá, mas eu quero ir para lá. Isso é apenas um exemplo. Entre tantos. Fui num determinado lugar. Ontem eu tentei tomar essa vacina, não consegui. Fui num determinado lugar, tinha todo o direito de tomar. Todo o direito. Não vou entrar aqui em detalhes, não importa. Tinha todo o direito, tinha toda a documentação que eu precisava. Só que eu não moro naquele lugar.
E eu disse, sim, mas eu trabalho aqui. Eu tenho direito. Mas o senhor não mora aqui. Mas eu trabalho. Eu estou beneficiando este município. Eu sou funcionário da prefeitura. Não. Não me deram vacina. Depois alguém falou, senhor, o senhor está sendo penalizado porque falou a verdade. Porque muitos chegam aqui e não falam. Apresenta aí algum documento que não é verdade. E o senhor está sendo penalizado. Eu falei, tá bom. Agora, quantos querem pagar o preço da verdade? Quantos? Saí 8 horas da manhã ontem, cheguei em casa às 6 horas da noite já, sem conseguir tomar esta vacina. Olha que eu fui em muitos lugares. Né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meu único desejo é adorar ao meu Deus com as minhas atitudes, aqui e lá fora. Você está disposto a fazer isso? Disposta a fazer isso? Então Deus está te chamando de bem-aventurado. Paga o preço. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós, eu, vocês, somos o sal da terra e a luz para esse mundo. E Jesus ainda vai discursar um pouco mais, mas eu quero encerrar aqui por causa do nosso horário. Vós sois o sal da terra e a luz para esse mundo. Sabe por que Deus alcançou você? Sabe por que Deus alcançou vocês, jovens, homens, mulheres? Para serem sal da terra e luz para esse mundo. Agora, se você não for sal, se o sal estiver apenas dentro do saleiro, porque quando a gente olha o sal dentro do saleiro, a gente não distingue os grãos. É mesmo, pastor. Abre o saleiro para ver se você vai ver se um grão está legal, o outro grão não está. Você vai pegar uma colher e vai temperar lá o que você tiver que temperar. Você não está nem aí para saber se um grão está bom ou outro grão não está. Você não vai ter que se dar esse trabalho. Porque o sal dentro do saleiro parece tudo igual, né? Mas ele se torna insípido. E se na escuridão não tiver luz? Não tiver uma lanterna, uma vela, um interruptor para você clicar e acender a luz. Você já passou por isso? Eu já. Você começa a palpar para saber, para identificar o lugar que você está, e se for um lugar desconhecido, você fica com medo de tropeçar ou de pisar em alguma coisa em falso, que você não tem domínio daquele lugar, não sabe o que está ali. A escuridão é terrível, não? São essas duas coisas que Deus compara a sua igreja. Sal da terra e luz no mundo. Deus alcançou você para isso. E por isso Ele chama a mim e a você de bem-aventurados. Deus te abençoe. Me conhece, quebranta o meu coração, toma-me conforme a tua palavra, enche
Entendeu essa palavra? Claro que sim. O Espírito Santo deve ter falado aí ao seu coração, ou está falando. Por isso eu quero orar com você, para que você possa dizer: obrigado, Senhor, porque eu também sou um bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Esse sermão do monte, para aquelas muitas pessoas, me incluem. Esse sermão do monte chegou até a minha vida aqui no século 21. As suas palavras estão ecoando. É como se eu tivesse sentado naquela relva ouvindo ao Senhor Jesus. As suas palavras me alcançaram, Senhor Jesus. É contigo? Quero pedir a nossa irmã Ariana para estar fazendo essa oração. Por todos aqui, todos nós, por você que está em casa, por você que vai assistir essa gravação. Vamos orar com a nossa querida. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, onde esse louvor lindo foi tocado. Que o Senhor possa estar, Senhor, ministrando no coração de cada um e de cada pessoa, Pai, que está na sua casa. Que venham ser farol, Senhor, no momento certo. Que venham estar com os ouvidos, Pai, atento ao teu falar. Senhor, para que sejam como flecha que alcança o alvo, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Que esse sermão, Senhor, que o Senhor deu nas montanhas, Pai, que seja o que é e que seja para o dia de hoje, para a minha vida, para a vida de quem está vendo de casa, Paizinho, para a vida dos que estão aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como o Senhor ensina, Pai, e mostra como as flechas são polidas, Senhor. Que elas precisam ser retas, que precisam estar, Senhor, tudo alinhado, Senhor, que assim seja nas nossas vidas, para que seja alcançado o alvo, aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos viver agora um tempo não menos especial, um tempo de ofertar ao Senhor. Por isso, você que faz parte da nossa igreja, você que faz parte do nosso time, não esqueça de abençoar a obra que Deus realiza através do seu lar espiritual, viu? Com suas ofertas, seus dízimos, seja fiel a Deus. Deus te abençoe. E você que está nos assistindo, que bom, você que vai estar nos assistindo através do nosso canal no YouTube, compartilhe, sabe, leve outras pessoas a se inscreverem, recebam essas palavras, esses louvores e abençoe muitas vidas. Seja um agente, um canal de bênção na vida de muitos, tá bom? Deus te abençoe. Uma ótima noite para você, um final de semana que já está chegando, e no final de semana vamos juntos estar nos reunindo para adorar ao Senhor, estudar a palavra. Queremos convidar você. Se você não tiver como vir até aqui, busque uma igreja evangélica
que tenha a ministração da palavra de Deus através do ensino e conheça a palavra de Deus e o Deus da palavra, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Fica na paz.